E aí, pessoal, boa tarde, todo mundo bem? Sejam bem-vindos à aula inaugural aí de inglês. Hoje a gente está recebendo a professora Maria Tereza, ela que vai apresentar para vocês toda a estrutura das aulas que vocês vão ter aí, já começando semana que vem. Maria Tereza, por gentileza, se apresente, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigada aí por iniciar mais uma jornada com a gente. A palavra é sua. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos vocês, meninos que estão aqui. Como a Cecília me apresentou, meu nome é Maria Tereza Blacucci. Eu vou ser sua professora de inglês por estes 4 meses. Maria, você se mutou. Ok, agora sim, não sei. Ok, então, independentemente das matérias que vocês têm, que duram uma semana, talvez 2 semanas, inglês vai durar 4 meses, ou seja, eu vou ficar com vocês 4 meses, tá? Muito importante, a Cecília e a Pamela vão depois mandar para vocês as orientações, o vídeo e todas o que vai seguir no curso. Mas vamos lá. Eu vou começar me apresentando. Como eu falei, meu nome é Maria Tereza Blacucci, eu sou da Bolívia. Eu falo português. Eu moro aqui há 12 anos, eu moro aqui em Petrópolis. Tá? Para todos vocês, talvez muitos de vocês já me vieram na rua, ou alguém fez a residência, ou fez residências passadas, que também me conhecem. Então, eu vou dar todos os meus credenciais para vocês. Eu sou formada em comércio exterior na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Eu me alfabetizei e estudei até sair do colégio, em colégios britânicos. Eu morei muito pouco na minha terra, eu moro mais aqui do que em qualquer lugar. Então, não se preocupe não, que inglês eu conheço muito bem. E, ok, depois, vamos lá. Eu trabalho aqui com o Serratec há são 6 anos. Oh, meu Deus do céu. Não, mentira. Com a residência, 4 anos, tá? 2019, tá? Então, estou com vocês há muito tempo. E vamos lá. Eu vou dar mais ou menos as orientações para vocês entenderem como que vai funcionar a residência este semestre. E é o seguinte, a Pamela e a Cecília vão postar tudo para vocês, tá? Mas, enquanto eu falo que as nossas aulas vão começar desde, como elas falaram, semana que vem, vai ser quartas-feiras, não precisam anotar ainda, porque tudo vai estar anotado, vai estar presente aí no Google Classroom. Nossas aulas de Petrópolis vão ser básico, toda a quarta-feira, de 13 horas a 14 horas. E de 14 horas a 15 horas, todo mundo do intermediário. Eu vou explicar, esperem um minutinho. E quinta-feira, de 13 horas a 14, vamos a ter Teresópolis, Nova Friburgo e os outros, tá bom? Como que vocês vão saber quem é de que turma, quem que é avançado, básico, intermediário, etc. Vão ter a lista aqui no Google Classroom para vocês verem seus nomes. Qualquer coisa, entrando em contato com Cecília e Pamela sobre seu nível de inglês, tá bom? Como toda prova de nível, eu estou só avaliando seu nível escrito, tá? Eu estou pedindo, aceitando que vocês são muito certinhos, que não copiaram, que nada, então aceito sua nota, entre aspas, porque prova de nível não tem nota, tá? Então, depois, na primeira semana, vocês vão perceber se vocês estão no lugar certo, se é básico, se é intermediário.
Vou explicar depois como vão funcionar se eu me identifico com outro nível. Mas vamos lá, devagar. Tá? Então, temos a lista dos alunos básico, intermediário e avançado. Os alunos de avançado estão liberados da presença em aula. Liberados na presença em aula, ok? Isso não quer, eu não estou falando que eles não precisem apresentar os trabalhos. Todo mundo apresenta os deveres de casa e o trabalho final de inglês. Todo mundo, tá? Só avançados estão liberados da participação em sala de aula, ok? Então, vamos lá. Todos os deveres, trabalhos, etc., eu vou postar no Google Classroom, tá? Todos eles. Todo mundo que está dentro do Google Classroom de inglês entra, se cadastra com um e-mail, né? Vocês não podem entrar porque são bonitos. Então, quando vocês se cadastram com esse e-mail, automaticamente tudo o que acontece dentro do Google Classroom passa a ser avisado para vocês automaticamente. Alguém botou um comentário lá, vocês vão poder ver o comentário. Eu postei um dever ou um trabalho, vocês vão ver a notificação dessa postagem. Então, não tem como falar para mim, professora, eu sou de avançado, eu não participo, então eu não sei quando você passa o dever. Não, não precisa participar para saber, para ter sua notificação. Porque se o seu e-mail está ligado para o Google Classroom, automaticamente ele vai botar uma campainha aqui no seu celular ou no computador que alguém ou eu botamos alguma coisa no Google Classroom. Ok? Até aí, vamos lá, continuamos. A gente vai trabalhar baseados em uma apostila. A apostila vai ser postada inteirinha em PDF para vocês aqui no Google Classroom. Ou seja, nada é por acaso, todo é planejado. Na apostila, vocês vão ter 8 unidades. A última unidade não é feita aqui em sala de aula. Pode ser que, dependendo do tempo que a gente tenha, muitos feriados, que seja alguma coisa, a gente não consiga terminar até a unidade 7. Mas entre as 6 e as 7, a gente termina a apostila aqui. Cada unidade, ok? Em cada unidade, no final de cada unidade, vocês já têm o trabalho a ser feito. Mas eu não sei. Cada unidade, no final, tem os Learning Activities. E no final, vocês têm o resumo da unidade. Dentro do resumo, olha só, eu faço um copy-paste desse resumo e posto no Google Classroom para vocês saberem que vão ter esse dever para ser apresentado. Tá? Então, cada unidade tem um dever de casa para vocês. Terminamos 6 unidades, vocês vão ter 6 notas no Google Classroom. Terminamos 7 unidades, vocês vão ter 7 notas no Google Classroom. E temos, além dessas 6 ou 7 unidades, o trabalho final, tá? Esse trabalho final eu vou dar para vocês mais ou menos umas 3 semanas antes de terminar o curso. Ou seja, para o trabalho final, vocês vão ter 3 semanas para apresentá-lo. Ok? Vou explicar como que vai ser o trabalho final, etc, etc. Então, lembrem disso. Quando eu posto cada dever de casa de cada unidade,
eu boto a data para ser apresentado, tá? Vamos imaginar que eu vou dar para vocês o dever quinta-feira, porque quinta-feira seria quarta básico, intermediário, quinta básico, então eu dou o dever de casa quinta-feira, porque eu terminei a unidade. Então, quinta-feira eu dou o dever de casa para ser apresentado até segunda-feira, meia-noite. Ou seja, vocês vão ter quinta, sexta, sábado, domingo e segunda para apresentar esse dever de casa dessa unidade, ok? Então, não vou falar, vocês têm uma semana, não. Mas eu não dou, hoje tem dever para ser apresentado amanhã, ok? Vocês têm entre 4 a 5 dias para trabalhar. Caiu minha internet justo quando eu ia apostar o trabalho ou o dever de casa. Meninos, vocês têm 4 a 5 dias, tá meio que assim complicado. Embora, excepcionalmente, vocês não consigam apresentar, e isso, por favor, fique claro, não consigam apresentar o dever de casa na data que eu postei, vamos imaginar, segunda-feira, meia-noite, vocês podem apresentar o trabalho o dia seguinte, ou seja, terça-feira, mas com menos nota. Mas o trabalho está perfeito, perfeito fora da data, não é? Então, eu vou tirar de vocês 2 pontos. Ou seja, o dever de casa vale 10 pontos. Dia seguinte, vale 8. Ok? Mas é perfeito, então 8. Quarta-feira, 0. Eu não aceito. Eu estou falando diretamente para vocês. Quarta-feira, professora, caiu minha internet, caiu sua internet sábado, domingo, segunda e terça? Então, quarta-feira, eu zero todos os que não apresentaram, boto 0. Mas estava o trabalho, mas estava fora do prazo, ok? Ok? Então, como eu falei, na apostila, no final da unidade, vocês já têm o dever de casa. Ou seja, os avançados podem ir fazendo o dever de casa em casa. Eu posto o dever para ser apresentado se só vocês carregar seu trabalho e apresentar. Não vou fugir do que está na apostila, tá bom? Então, não acreditem que vai ser só isso. Então, não vou dar trabalhos extras, ok? Nem notas extras para ninguém, porque não seria justo para os que estão avançados que não participam em aula. Eu acho que não seria justo. Alguma dúvida até aqui? Por favor, fale, por favor. Pode falar. Boa tarde, professora. Como que é feita essa apresentação? A gente vai ter que apresentar na frente de todo mundo? Isso é ao vivo ou é só entrega de trabalho? Entrega de trabalho. Perfeito. Não esqueça que a gente está com 148 alunos. Então, se eu faço isso, não vamos a terminar. Eu tenho pouco tempo, que são 4 meses, para apresentar todo o conteúdo. Então, não, só apresentam o trabalho. Tá bom, Qualquer então, professora. dúvida, temos como conversar em sala de aula ou através do Google Meet. Vocês botam aí uma pergunta e eu respondo, não se preocupa não, que esse seria o canal que a gente vai ter para conversar. Caso seja alguma coisa referente a, não sei, fora do inglês, é com a Cecília e a Pamela que elas veem essa parte, tá? Tudo bem, então, Mas professora. todo de matéria, podemos ter essa conversação pelo Google Classroom. Tudo bem, obrigado. Alguém mais?
Professora, deixa eu te fazer uma Professora, pergunta. Não, pode falar, desculpa aí. Nada, que isso. As aulas vão ser sempre por aqui, pelo Zoom, ou então pelo Discord, que no Discord também eu vi também Ok. vi também As uma turmazinha de inglês lá. Show. Podem fazer tudo, tá? Mas nossas aulas vão ser pelo Google Meet, tá? Eu vou botar no Google Classroom agora depois de nossa aula inaugural, vou postar os links, tá? Tanto para intermediário como básico. Eu vou dividir os links para intermediário e básico, tá bom? Desculpem, que eu estou em outro. Eu vou dividir os links para por dia, me desculpe, por dia. Ou seja, mas como assim, Maria Teresa? Vamos a misturar. Depois eu vou explicar como vamos a misturar tudo, tá? Porque, olha, difícil, mas vocês vão entender, tá? Então, vou dividir os links por dia. Então, para quarta-feira, temos um link e para quinta-feira, temos outro link. Ok? Ok. Mais perguntas, meninos? As entregas vão ser tudo lá pelo Classroom, né? Vai ser lá pela tarefa do Classroom normal. Por favor, apresentem na data que eu peça os trabalhos, tá? Mas eu terminei, eu posso postar, mas onde que você vai postar? Não é? Então, eu preciso criar uma atividade, fazer tudo para vocês poderem postar nessa atividade. Então, eu estou falando de preparar o dever, mas preparar o dever aqui no computador para vocês. Mas quando eu postar aí, tem que apresentar a atividade da unidade X. Então, aí vocês carregam e upload seu trabalho, ok? Então, alguma outra pergunta relacionada com isso? A gente tem mais duas pessoas com a mão levantada. Lucas. Por favor, Lucas, vamos. E outra dúvida que você comentou que tem os deveres de casa que são relacionados da apostila. E o pessoal do nível avançado poderia adiantar essa apostila. Então, todos os deveres que você vai passar são relacionados à apostila, estão presentes nela, ou você vai se inspirar na apostila e criar na hora? Então Não, tá bom. todo está pronto, preparado para vocês na apostila. Então, não tem surpresa, por isso que eu falei, não tem atividades extras, pontos extras, nada. Tudo está lá para vocês só olhar. Por favor, alguém? Gustavo? Boa tarde, professora. Uma dúvida a respeito de quem está no nível avançado. As aulas vão ser mais baseadas em conversação ou... Esse que eu vou explicar agora. Só perfeito, queria então. ver para o trabalho, se alguém tem alguma dúvida até agora. Perfeito, obrigado, então, professora. Por favor, tem mais alguém? Christian. Então, a minha dúvida é a seguinte: eu me considero básico do básico. Eu poderia também assistir às aulas do avançado ou não? Espera que eu vou explicar tudo agora, só até os trabalhos. Alguém mais? Dúvidas sobre trabalho, pessoal. Estou vendo gente aqui no chat perguntando sobre trabalho em grupo, trabalho individual. Alguém quer fazer uma pergunta? A Dilson é sobre trabalho? Então, vamos lá. Seria exatamente essa daí do chat, se seria em grupo ou individual esses trabalhos. Porque são bastante pessoas, né, para ser corrigido, como a professora falou. Individual. E eu vou colocar uma coisa muito importante. Plágio. Eu não quero cópias, tá? Como professora, com tantos anos, eu sou professora há 23 anos. Então, como professora, eu só olho e sei que está copiado, que tem alguém que fez a mesma coisa. Trocou uma palavra por outra, etc. Mas é o mesmo trabalho. Então, por favor, é difícil corrigir? Eu sei, mas eu peço individual. Ok? Alguma outra dúvida? Professora, Nada. Ok, obrigado. É que eu não por botei favor. presente, mas é só uma coisinha que eu não peguei direito quando você estava explicando. Você estava falando
até perdi a palavra. Que seriam tipo períodos? Você falou que tinham 7, 8 períodos? Não são períodos, são unidades na Unidades, apostila. isso. Como que é dividido essas unidades mesmo? Que eu não peguei ali quando você estava falando. Está na apostila. Tudo está na apostila. A apostila tem 7 unidades que a gente vai fazer aqui, e a última, que é a unidade 8, que tem mais textos voltados para a área de tecnologia. Ok? Ok, tudo certo, então. Tá, ótimo. Então, agora sim. Vamos lá. Eu sei que é difícil poder entender como que eu vou usar uma apostila para básico, intermediário e avançado. Primeiro, a apostila é para as coisas que eu intento botar aí para vocês é simples, tá? Então, qualquer um pode fazer os trabalhos. Os deveres têm 2 partes, tá? Os exercícios da apostila, que vocês depois vão poder ver, e o número 2, textos. Então, quem é avançado ou intermediário, eu peço o texto em inglês. Não pode fazer um texto em português. O básico pode fazer o texto em português, se quiser em inglês também, não tem problema, mas ele não é obrigado a fazer o texto em inglês, tá bom? Essa seria a única diferença dentro dos deveres que vocês vão ver, ok? Outra coisa que é muito importante, e agora vou para a participação. Sabemos que inglês para a área de tecnologia é fundamental, essencial. Ao longo deste curso, eu vou explicar para vocês por quê, tá? Embora seja óbvio, a gente precisa inglês mais que qualquer outra carreira nesta daqui. Porque vocês vão ver Java, JavaScript e a maioria das linguagens são baseadas no inglês. Então, desde já, vocês vão programar em inglês. Então, vocês precisam inglês no dia a dia, ok? Isso por uma parte. Por outra, como eu dividi básico e intermediário, avançados não têm aula, tá? Avançados não precisam participar. Então, não tem uma hora para avançado. Tem só básico e intermediário, ok? Então, básico, eu explico a matéria. Temos gramática, temos conversações. Eu explico em português, tá? Todo. Qualquer dúvida, Maria Teresa explica. Neste português que vocês estão escutando, tá? Não é melhor ou pior, mas este de aqui, tá? Então, eu tenho alguma dificuldade? Sim, não é meu idioma, mas eu tento explicar o melhor possível, com a ajuda de vocês também, porque essa é uma troca e prática, ok? Então, básico, português. Alguma coisa em inglês e vamos por aí, vocês vão ver. Intermediário não tem uma palavra em português. Eu aviso vocês. Intermediário é todo inglês. Como? Então, vemos um pouquinho do conteúdo da apostila, em questão de gramáticos ou alguns textos, mas também acompanho com vídeos, conversas, ou um debate aqui, vídeos, todos relacionados para a área de tecnologia. Tanto assim que a apostila que vocês vão ver não é uma apostila qualquer. Ela é focada na área de tecnologia. Não só TI, mas ICT-OTIC em português. Então, ela tem todo o vocabulário para a área de tecnologia, tá bom? Então, a diferença entre básico e intermediário, um é em português e o outro é só inglês, para vocês praticarem. Avançados
estão mais do que convidados a participar das aulas. Ou seja, a aula não pertence a um grupo só, pertence a todos vocês. Eu sou do intermediário, Maria Teresa. Show. Eu participo no intermediário. Mas se eu tenho alguma dúvida com gramática, participa no básico também. Por que não fazer básico e intermediário? Básico vai ajudar vocês em algumas lagunas, alguns problemas, algumas coisas que vocês esqueceram no caminho. Intermediário, se vocês estão no nível básico, segundo a prova de nível, tá bom? Ah, Maria Teresa, na lista, eu estou como básico, mas é muito básico para mim. Eu acho que eu posso fazer melhor. Mais do que convidado para as aulas de intermediário. As aulas são suas, de todos vocês. Não são minhas, são suas. Ah, eu quero dar uma olhadinha. Como que é a aula de intermediário? São mais do que bem-vindos para participar. Eu quero dar uma olhadinha. Como que é a aula de básico? Eu sou intermediário, mais do que convidado para participar. Ou seja, quanto mais vocês participem em uma ou na outra, é melhor para vocês. Sempre pensem que tudo o que a gente está fazendo aqui no Serratec é para vocês. Então, peguem, usem e abusem de tudo que vocês têm aí nas suas mãos. Eu não fecho nada. Trabalhamos com PowerPoints em sala de aula. Os PowerPoints são postados no Google Classroom. Ou seja, nada é só meu. O material, a apostila está lá. Vocês querem ver, imprimir ela, baixar ela, usar ela, é sua. Vocês querem ver os PowerPoints anteriores, novos, que eu vou postando ao longo do curso? Podem. Única coisa que eu não faço é gravar a aula. Eu não gravo aula, porque senão não teria sentido ter participação. Não é? Se a aula é gravada, então, para que vocês vão ter aqui lista de presença e tudo? Então, se tudo é gravado, então está ótimo, não participo. Essa não é a ideia. Então, minhas aulas não são gravadas. Participem, como eu falei, abusem. Isso é o melhor. Maria Teresa, eu não compreendi, eu não entendi. Eu vou explicar. Maria Teresa, ainda eu não compreendo, não entendi. Vou explicar. Eu estou aqui para ensinar. Não estou aqui para falar da minha vida particular. Não estou para isso. Tá? Então, vamos a trabalhar juntos, fazer todo o melhor para a gente depois entrar no mercado de trabalho. Alguma dúvida? Pode, por favor, Mary, pode. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu não me considero boa em conversação. Na verdade, eu entendo assim, eu consigo entender pela lógica quando eu vejo escrito, né? E a nossa prova foi escrita, então a gente vai muito ali pela lógica também. Você tenta ler o que você entende e aí você dá a resposta que você acredita que seja ali a correta. Então, eu queria saber se nesse caso eu poderia solicitar o básico, porque eu vou ficar perdida no intermediário, porque eu não sei muito bem a conversação. Eu estou convidando todos vocês. A aula é sua, não é minha. Eu que dou a aula, mas a nota é sua. A participação é sua. O aproveitamento é seu. Nada é meu. Eu estou aqui para ajudar vocês. Ah, Só. entendi.
Porque eu imaginei que a gente fosse colocado em turmas ali, né? Eu vou estar nessa turma? Não, né? Então, se eu Nada. quiser participar da básica, só eu ir para a básica, né? Perfeito. Maria Tereza, deixa eu complementar aqui. Vocês receberam um formulário para fazer prova, para fazer um teste de nivelamento. Você fez, Maria Paula? Ou preencheu essa provinha para a gente fazer o nivelamento do inglês? Fiz, mas foi como eu falei. Uhum. A escrita é muito mais fácil uma compreensão ali, porque Não. você vai realmente ler. O que que você acha que é o correto? Não que eu entenda Sim. completamente a frase, mas você vai pela exclusão, você tenta compreender e dá a resposta que você acha compatível. Por isso que eu Entendi. achei que os níveis intermediários e avançados, se só tem conversação, é um pouco complicado, né? Sim, mas deixa eu explicar. Esse primeiro teste de nivelamento que a gente faz é para ter algum critério de divisão da turma. E como a professora está explicando, assim que vocês começarem, vocês mesmos vão conseguir se identificar se ficam realmente no básico, se ficam realmente no intermediário, se estão realmente no avançado. E vocês estão tendo aí toda a liberdade apresentada por ela de assistir às aulas, né? Conforme você identificar que é necessário. Mas a gente vai precisar divulgar a lista por níveis, para ter algum critério de divisão de turma. E aí pode ser que você se encontre na intermediária, por exemplo. Mas você vai lá, assiste a intermediária, vê como é que vai ser. Não estou segura mesmo, é no básico. Você vai para o básico, conforme ela está explicando. Mas só para você ficar tranquilo, a gente vai realmente publicar lista de divisão de turma por nível em função desse testezinho. Mas fica tranquila que ela está aí super flexível para vocês poderem rodar em todas as aulas, tá bom? Obrigada, Cecília. Obrigada, Márcia. E também, para complementar, a aula do intermediário não é conversação, é matéria. Eu passo gramática, só que tudo que eu passo em intermediário, passo em inglês. Então, sua resposta vai ser em inglês. Sua pergunta sobre essa matéria que eu estou passando vai ser em inglês. Então, a aula, porque senão fica uma diferenciação entre básico e intermediário. Preciso botar uma diferença entre as aulas, senão não fica atrativo para vocês participarem de uma aula que vai ser a mesma coisa. Além disso, eu entendo que pela escrita vocês entendem inglês, mas o que eu preciso fazer, e eu vou aclarar isso, é trabalhar na sua comunicação. Que é um idioma se não tem comunicação? Tá? Eu posso não poder escrever perfeitamente, que eu não escrevo. Ninguém escreve, aliás, tá? Então, imaginem não poder me comunicar. Então, vai ser muito mais difícil ainda. Então, eu trabalho muito na comunicação com o intermediário. Básico também, mas intermediário eu falo uma palavra só, nem para responder uma pergunta. E se você me fala em português, eu vou tentar fazer de tudo para você falar só inglês. Porque básico está aí para falar em português todo quanto você quiser. Ok? Ok, show. Mais alguém? Por favor, temos muitas perguntas. Alguém? Boa tarde, Maria Tereza. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bem. Eu tive um pouco de dificuldade para poder entrar no início da primeira aula inaugural e eu tô com receio de perguntar alguma coisa que pode já ter sido falada. Não, Mas eu não. vou Por perguntar. favor, pergunte. Pode ser a mesma pergunta de alguém que não pode perguntar. Tá, beleza. No caso, eu me considero básico, tenho certeza que eu vou me encaixar na turma básica. Quem estiver participando da turma básica, ela também vai chegar a ponto de absorver também o conteúdo da intermediária, ou não? Vai ser básico do início ao fim? Ou, tu entendeu a minha Olha, pergunta? entendi perfeitamente. Primeiro, em 4 meses, eu não consigo fazer muita coisa. Entendi. Se o curso fosse 1 ano, alguma coisa assim, sim, com certeza. Não consigo. Eu vou aclarar também outra coisa. Não esqueça que eu tenho, por turma, mais ou menos 30 alunos. Se você não participa, eu não tenho como saber se você está entendendo a matéria ou não. Se você não me pergunta, eu não sei.
Uma. A segunda pergunta, complementando a segunda resposta, complementando sua pergunta. Se você vê que o básico é muito básico, mas está enchendo o que você precisa, mas ainda você precisa um pouquinho mais, participe na aula de intermediário. Por que não? É em Entendi. inglês tudo? Eu não vou entender. A primeira aula você não vai entender nada. Vai ser falar chinês para você. A segunda, você vai conseguir se familiarizar com esse ambiente. Me tira uma outra dúvida, então. Eu sou do básico, mas também quero experimentar intermediário. Eu estando no intermediário, as cobranças que eu vou ter dentro da matéria, eu também vou ser cobrado como se fosse intermediário ou não? Entendi. Cada, entre aspas, a gente segue uma apostila, mas cada aula é individual. Como eu falei, eu não posso dar trabalhos extras com pontuação extra, porque não seria justo. Então, tudo que a gente faz em uma aula, faz em essa aula, não tem como dividir para as outras. Não, eu não deixo um trabalho, estamos fazendo esse exercício, vamos continuar amanhã. Não, não é assim como funciona. Então, tudo o que você está vendo agora você vai assimilar agora e não vai ser cobrado depois. Igual, intermediário, eu passo um vídeo, um texto, converso, passo alguma gramática, etc. Aí, é trabalhado na hora, na aula. A aula que vem vai ser outro material, outro conteúdo. Tá? Então, talvez eu respondi sua pergunta. Ok, não, ficou entendido. Tá, ok. Por favor, continuem, meninos. Eu tenho aqui a Letícia, eu acho. Letícia. Uhum. Isso, por favor, Letícia. Tá no mudo. Está no mudo, Letícia. Não estamos te ouvindo. Vê se foi. Foi. Agora sim. É porque tem um botãozinho no fone aqui. Às vezes Exatamente, eu sei. A minha dúvida é, por exemplo, se eu me encaixar no intermediário, por exemplo, eu consigo, se eu quiser ver as coisas do básico, eu vou precisar fazer também os deveres do básico, também vou ser cobrada quanto a isso? Ok, eu vou responder a mim, porque é mais ou menos a mesma pergunta eu não lembro o nome, sou péssima com o nome. Sim. Não tem como eu cobrar você alguma coisa do básico, porque como eu falei, a aula é individual. Você participa nessa aula, vai fazer esse trabalho nessa aula aí. Você Sim, vai... Em questão dos trabalhos futuros que você for passar, Nada. trabalho final, alguma coisa assim. Trabalho final é só... eu não posso passar o trabalho... Como eu falei no começo, não posso ser... não posso desrespeitar os avançados que não estão participando com a gente. Então, o trabalho final vai ser independente também do que a gente está fazendo no dia a dia. Então, não tem nada. Você vai participar aí, isoladamente. Vai fazer o trabalho desse dia, nessa aula, nessa hora. Depois não vai ser cobrado por nada além. Como eu falei, a apostila tem 7 unidades. Eu vou passar o dever de casa dessas 7 unidades. Nada mais. Não cobro mais, só a apresentação dos deveres e o trabalho final e acabou. Tá ótimo, obrigada então. De nada. Eu respondi? Respondeu. Ok. Tenho alguém, Felipe, eu acho, não é? Oi, boa tarde, professora. Isso. Tudo bom? Sim, tudo bem. Desculpa, provavelmente você já respondeu, mas como eu entrei um pouquinho atrasado, seria só respeitar os dias e horários das aulas, se vão ser todos os dias, se vai ser sempre no mesmo horário, como a gente quer saber. Tudo isso vai estar postado no Google Classroom. Vai ser todas as quartas-feiras, de 13 horas a 14 horas, básico Petrópolis.
Tá. E de 14 a 15 horas, intermediário todo mundo. Quarta-feira. Quinta-feira vai ser básico. Teresópolis, Nova Friburgo, etc. Só Beleza. uma vez por semana por cada grupo. Ou seja, básico Petrópolis, uma vez, quarta-feira. Intermediário todos, quarta-feira. E básico Teresópolis, Nova Friburgo, quinta-feira. Show. Uma hora cada. Thank you. Ok. Sim, eu tenho aqui, Eduardo, eu acho, não é? Você Sim, consegue me escutar? sim. Então, minha dúvida é parecida com a da Maria Paula. É que eu consigo até escrever e ler bem, mas eu não sei muita gramática, nem ouço muito bem. Aí eu queria saber, por exemplo, se houver uma troca de turma, eu tenho que falar com a Cecília ou com a senhora? Com ninguém. Com ninguém? Você só participa em uma ou a outra. Tá, ok, Mas obrigado. você precisa participar em uma, porque Ok, eu preciso ter sua participação em sala de aula. Se você sim, fala, não, eu não sou nem intermediário, nem básico, eu sou avançado. Aí sim, você fala com Cecília ou a Pamela, e aí vamos a ver. Mas com a lista, eu vou respeitar a lista dos avançados. Eu não posso fugir disso, ok? Só tá nesse ok. caso. Mas se é básico, intermediário, você participa da aula que você acha que você se encaixe dentro de intermediário quarta-feira, básico quarta-feira Petrópolis e básico quinta-feira Teresópolis e etc. Tá ok, muito obrigado. De nada. Vamos lá. Eu tenho a ver. Felipe, que eu falei. Sim. Você ia Eu falou, acho que ele Felipe. esqueceu a mãozinha, né? Você pode, por favor, fala para mim. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, deixa eu falar aqui resumidamente, aí você diz se está certo ou errado no meu entendimento. No caso, a apostila, as atividades, elas serão iguais para todos os níveis, certo? Sim, O que sim. vai diferenciar vai ser o teu critério de avaliação. O teu critério de avaliação para o básico, né, vai ser um 1. Para o Sim. intermediário, teu critério vai ser um pouco mais avançado e o avançado mais avançado. Mas o Ótimo. conteúdo, material, o exercício vai ser tudo igual para todo mundo, Exatamente. ok? Obrigada. É isso? Aí, caso Exatamente. aconteça de algum aluno que foi classificado como intermediário ou avançado, não se sentir confiante e quiser ficar no básico, ele tem que permanecer no básico para ele ser avaliado como básico, não como um avançado ou intermediário. É isso? Exatamente. Beleza. Adorei. Show. Adorei. Ok. Agora eu tenho Douglas. Eu acho que a pergunta seria basicamente a mesma dela. No caso, se eu estiver no básico, mesmo para assistir a aula do intermediário, eu vou ser lá, tipo, por exemplo, eu entro lá só para assistir mesmo, não falo nada. Assim, lista de presença, eu tenho que assinar a do básico lá para me ser avaliado como básico. Não. Lista de presença é diferente. Entendi de conteúdo, tá? Meu critério. Agora, de participação, assiduidade, tá? Presença, você precisa ter em alguma das turmas. Não precisa estar em todas. Não, isso eu entendi. Exato. Por exemplo, você é básico. Vamos imaginar, você é básico. Não, mas eu acho que eu não sou básico, eu sou intermediário. Você vai para o intermediário. Então, obviamente, você não vai participar quarta-feira de 1 às 2 da tarde, porque é básico. Você é intermediário, então você vai participar de 2 às 3. Então, sua participação de 2 às 3 vai estar nesse dia, de 2 às 3, o dia que você está participando. Independentemente se você é básico ou intermediário. Você precisa ter a presença, pelo menos, em uma turma. Entendi. Você pode participar das 2 ou 3, mas eu preciso sua participação, pelo menos em uma. Tá. Independentemente do nível, tá? Por isso que eu estou botando muito aí ênfase naquilo. Se você acha que é básico, muito básico,
e vai para intermediário, show. Agora, também, não quero que você pense que é ping-pong, não? Então, quando estamos na aula de básico, você fala oi, mas quando estamos na aula de intermediário, você não fala nada. Você já falou uma vez. Ah, tá. Era essa a minha dúvida. Não é? Agora, se você participa só no intermediário, aí você fala oi e acabou. Ah, Na tá, verdade, isso é automático, tá? Não Uhum. é, eu não estou falando, o sistema que bota para mim. Tá Sério. bom. E agora, tecnologia, a gente tem que ser tecnológico. Tá? Eu não Uhum. vou falar, quem está aqui? Ah, Carlos! Show. Não, não, não. É automático. Ah, Tá? tá, Você entendi. entra para minha aula e você tem, automaticamente, você está registrado. Tá. Alguma outra dúvida? Opa, tem a minha aqui. Boa tarde, professora. Sim, por favor. Eu queria perguntar que a senhora deixou bem claro que suas aulas não vão ser gravadas, mas a senhora se opunharia a algum aluno gravar essas aulas? Não. Show de Não. bola, era só isso. Só. Tá? Obrigado. Não, de nada. Alguém mais? Alguém mais? Nada! Baixaram as mãos, não tem mais nenhuma levantada. Tudo está claro? Ah, temos sim, Alexander. Vai lá. Alexander, vai, Alexander. Se eu falei Boa certo o tarde. nome, né? Me corrige. Sim, falou tudo. Eu queria perguntar também, vocês falaram que ainda vão ser divulgados, vocês tem uma previsão já de quando vai ser divulgadas essas listas? Hoje. Hoje? Tudo bem, obrigado. Tá no rascunho aqui para disparar. Tá bom, obrigado. Alguma outra dúvida? Lucas? Sim, por favor, Lucas. Professora, suponhamos, a gente tem uma galera que está no avançado e quer pegar alguma coisa do básico, talvez de conversação, ou alguma coisa do intermediário para aprimorar o inglês pessoal e tal. A galera que está no avançado pode assistir às aulas também, ou seria só essa transição básico-intermediário? Vocês, como eu falei desde o começo, façam proveito. Se você acha que, eu estou avançado, mas eu preciso conversação, porque, não sei, há anos que eu não pratico. É bem-vindo para conversar com a gente, para falar, para participar, para... gramática, eu acho que, como você tem a apostila, na apostila tem o sumário. E em cada unidade, você já tem o que vai ser dado nessa unidade. Então, eu não sei, por dar um exemplo, colloquial expressions, não? Que são expressões coloquiais. Não sei. Aí eu vejo, seria interessante. Então, você pode ver como eu posto já o dever. É interessante. Olha só, é lógica. Maria Teresa pega a unidade 1, tá? Mais ou menos, cada unidade vai ser feita em torno de entre 2 a 3 semanas. Show! Então, cada 2, 3 semanas, já mudou para a seguinte unidade. Então, expressões coloquiais estão na unidade 4. Eu dei o dever de casa da unidade 3 agora. Então, quer dizer, eu quero falar que eu terminei a unidade 3, porque eu não posso dar dever de casa sem terminar uma unidade, certo? Então, eu comecei a unidade 4. Minha dúvida o que eu quero fazer é expressões coloquiais. Entendi. Aí você parte entendendo? Por isso que a apostila é tão clarinha, que você, eu não sei, tenho problemas com verb to have. Vou dar um exemplo. Verb to have está na unidade 2. Então, já terminou a unidade 1, como que eu sei se eu sou avançado ou não estou participando? Mas eu tenho que fazer o dever de casa. Então, fazendo o dever de casa, eu sei que a galera já trocou para unidade 2. Então, estou antenado. O verbo to have está no final da unidade. Então, essa primeira semana, eles não vão fazer. Talvez façam a segunda semana após apresentar o dever de casa da unidade 1. Entendi. Algo assim, entendeu? Então, Entendi. é lógica misturado com que as aulas são para vocês. Entendi. Muito Então, obrigado. vocês podem participar. Avançado, intermediário, básico, está tudo clarinho aí. Tudo bem, então. Obrigado.
Alguma outra dúvida? E, por exemplo, Tem no mãozinhas switch levantadas. de imagem mesmo, quando a gente fica no switcher, a gente vê pelas câmeras. A gente não tem uma janela que só. Pessoal, mais alguma Isso aí é dúvida? normal. Ai, eu achei que alguém estava falando aqui, estava tentando ver E quem você estava falando. Não, mas não ainda se preocupa assim. Tá. Mais alguma dúvida? Acho que não. Ah, sim, a Cíntia. É aí, por favor, Cíntia, fala para mim. Tá me ouvindo? Sim, sim. Ah, então, só para confirmar, caso alguém esteja no avançado, não tem aula, mas as atividades ela vai fazer, a pessoa vai fazer, né? As atividades de todas as unidades e o trabalho final. Ah, tá. Qualquer coisa eu vou postar lá no Google Classroom. Como eu falei, nosso meio de comunicação vai ser o Google Classroom. Qualquer dúvida é só botar lá e eu respondo. Tá bom, obrigada. Mais nada? Ok, então, a gente quer ir embora? A gente quer ir embora? Já terminamos a reunião, não é? Então, alguma dúvida? Nada? Então, muito obrigada, meninos. Então, semana que vem, quarta-feira, eu espero. A primeira turma vai ser Petrópolis, de 1 às 2 horas, básico, e espero intermediários de 2 horas até 3 horas, quarta-feira, tá? Gabriel, fala para mim. Boa tarde. Hoje vai ter alguma lista de presença, alguma coisa assim? Não, hoje é a master. A master. Não é lista de presença de aula de inglês, é lista de presença desse encontro da gente. Vou colocar assim, porque na hora que a gente estiver encerrando. Ah, Vai ter beleza, foto beleza. também? Hã? Foto também? Também. Isso, gente, adoro vocês ajudarem com a minha memória. Foto também. Ok, então, alguma dúvida, meninos? Nada. Nada. Então, a gente começa. Eu vou postar tudo no Google Classroom. Aí alguém, por favor. Nada? Desistiu. Então, qualquer coisa eu vou postar no Google Classroom. Vocês vão ver lá. E dúvidas, etc. Este vídeo vai estar postado no Google Classroom. Então, qualquer coisa... Sim. Maria Tereza? Sim. Desculpa. Só uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa está na turma intermediária de Petrópolis, não de Teresópolis. Sendo que ela não vai conseguir assistir no dia correspondente. Ela pode antecipar ou no caso... Lamentavelmente, intermediário, você não vai poder antecipar nada. Ou seja, você tem só um dia para participar. E se eu não me engano, me desculpem aí, talvez a Cecília ou a Pamela me corrijam, mas eu entendi que vocês justamente foram informados desses horários, que vão ter aulas de inglês nesses horários. Então, sua aula de inglês de intermediário fica quarta-feira de 2 a 3 horas. Não, seria só para alguma eventualidade ali na semana, entendeu? A pessoa não poder comparecer no horário, ela fazer na outra turma, entendeu? Caso aconteça, mas só caso aconteça, pode participar o dia seguinte, que seria quinta-feira. Mas só se acontece, tá bom? Tá. Obrigado, hein? Alguma outra dúvida? Pessoal, a lista está no chat, hein? Acho que a minha dúvida é para a Cecília, porque eu estou sem acesso ao e-mail do Senai e eu não consigo dar aqui essa lista de presença com o meu e-mail pessoal. Mas dá para registrar a presença, não dá? Não está deixando, quer ver? Está dando... Tá, então você faz válido. Tá, então faz a mesma coisa que a gente fez a orientação para uma outra pessoa que falou também no último encontro. Passa o e-mail para o residência@serratec.org e atualiza seus dados, porque a gente está usando o e-mail que você fez cadastro na inscrição. E é esse o e-mail que a gente vai fazer todos os acessos junto ao Serratec. Isso, mas eu estou usando ele, aí eu tenho que enviar novamente, então, para o e-mail do Serratec? Se está dando erro lá, sim, por gentileza. Faz isso. Obrigada. Faz isso para a gente, obrigada. Okay, Gabriel. Temos Gabriel.
Gabriel. Boa tarde. Cecília, uma dúvida. A minha lista de presença, geralmente estou assinando com o meu e-mail pessoal, não estou utilizando do Senai. Eu mantenho assim? Como é que eu faço? Essa lista de presença que a gente bota link no chat, ou eu, ou Pamela, é lista de presença do Serratec. E o Serratec usa os dados pessoais que vocês informaram no momento da inscrição. A gente não usa e-mail Senai. E-mail Senai é só com Senai. Aí é só os acessos à plataforma do Senai. Então, tá certo do jeito que tá bom? Mayara? Professora, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ele falou, a outra pergunta anterior, eu não decorei no nome de quem foi, mas ele falou do intermediário. Intermediário não é um grupo só? Não tem aula na quinta. Mas o que falta é isso. Não, ele perguntou caso ele não consiga, assim, por eventualidade, ele vai ter que participar quinta-feira no básico. Ah, no básico, mas intermediário é um grupão só, na quarta. É só um grupo. Então, caso ele não consiga quarta-feira, por X motivo, ele pode vir quinta-feira, mas excepcionalmente no básico. Ah, entendi. Obrigada. Alguma outra dúvida? Sim, por favor. Lucas. Não. Leonardo. Então, eu no caso, eu sei que eu vou participar do básico, a minha aula é a de quarta-feira, a segunda do básico. A quinta, né? Quinta-feira. Eu também posso participar também na básica de quarta-feira, só para poder tentar absorver mais? Sempre que você participe na quinta, que é seu dia, porque esse que vai ser seu dia, não tem problema. Tá ok. Alguma outra dúvida? No caso, participa do nosso dia para contar presença e nos outros dias é livre para a gente absorver conteúdo. Exatamente. O único que fica assim mais, entre aspas, misturado é intermediário, porque aí eu tenho Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, todo mundo. Mas Petrópolis é quarta, que aí Petrópolis quarta pode participar no básico. A aula deles é quinta, mas podem participar quarta-feira no intermediário. Ok? Alguma outra dúvida? Nada? A gente pode ir embora? Olha, eu quero ir embora muito assim, ó. Eu pareço aluno, pareço professor, mas ok. Então, alguma dúvida? Nada? Então, meninos, desde hoje... Não, mentira. Vamos começar as aulas. Depois de uma semana ou duas, eu vou falar para vocês, não durmam, tá? Porque durmam pouquinho, porque depois vocês não vão poder dormir. Ok. Nathalie, fala para mim. Nathalie? Ok, então, vamos lá. Alguma outra dúvida? Nada? Ninguém? Então, está encerrada nossa primeira reunião. Nada, professora. Só elogiar a tua animação e tua energia. Eu tomei café antes da aula. Olha, muito café. Mentira, ela é sempre assim, é uma energia contagiante. Aproveitem muito. Ai, obrigada. Sim. Não, vamos ver. Temos que ser assim, tá? Então, eu vejo vocês semana que vem. Você cuida muito, não bebam muita água. Aí, a Cecília, por favor. Deixa eu tirar a foto antes da gente se despedir. Isso. Mentira. Espera aí, pessoal. Deixa eu tirar a foto aqui. Professora, gente, Não é? Deus. O pessoal vai chegar embriagado na aula. Vai. Não, olha a gente foto, precisa espera um dessa minutinho. energia. A foto, um minutinho. It's Para não great, rir assim. teacher. Isso, certinho. Não, mentira. Foi? Não, calma aí, tem 5 páginas, aguenta aí. São 5 fotos. Tá caindo, já estou na segunda. Uma grande. Gente, vocês têm muita alegria para a aula de inglês, hein? Vai dar para extravasar tudo. Cuidado. Aproveitem bastante, gente. Espera aí, estou indo para a última. O retorno do áudio era aqui comigo mesmo, gente. Estou no Serratec, uns 10 pessoas aqui trabalhando. Estava um ruído aqui.
Nossa, ainda tem mais um. Calma aí, mais uma. Turma grande, turma boa. Foi. Ok, Gente, todo agora mundo sim, assinou a podemos lista de vir. presença? Fechando, hein? Vai, agora vai. Senhor, olha, finalmente. Ok, eu vejo vocês semana que vem. Beba muita água, coma muito, toma muito, faça muitas coisas muito agora, porque depois vocês vão estudar muito, não vão dormir, ou seja, a sua vida vai ser penosa. Ok, vejo vocês semana que vem. Até. Tchau, tchau, meninos. Tchau, gente. Tchau, professor. Semana que vem. Prazer. Tchau, tchau. Professor, até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, Valeu, tchau. valeu. Tchau, tchau, até semana que Professor, vem. até semana que Valeu, vem. gente.